Vital ou prioritário? O que é prioritário para você? Quando você começa a organizar a sua vida cada dia, ou quando você se organiza para a semana, o que é prioritário? E o que passa a ser vital? Será que o vital está acima do prioritário? A própria palavra diz que sim. Porque vital envolve a vida. E quando envolve a nossa vida, ele se torna mais importante ainda. Ele toma mais a nossa atenção. Eu quero nesses minutos falar para você sobre algo que nós precisamos colocar como vital agora. E precisa ser o primeiro da nossa lista. E precisa estar acima das nossas prioridades. O texto de Patriarcas e Profetas, na página 529, nos descreve o seguinte: pois se alguém vem a perder de vista sua inteira dependência de Deus, e eu quero chamar a tua atenção para essa expressão que Ellen White coloca aqui nesse texto. Inteira dependência de Deus. Fique com essa expressão contigo. E a confiar em sua própria força, quer dizer, em vez de depender de Deus, confia na sua própria força, é certo que cairá. Agora, olhe para essa conclusão inspirada. Quem perde a sua inteira dependência de Deus, tem já descrito um resultado, uma consequência. Qual é essa consequência? Não é talvez, quem sabe, poderá, como é que Ellen White descreve aqui? Qual que é a consequência, gente? É certo que cairá. O homem está a lutar com adversários mais fortes do que ele. Se você não conseguir guardar tudo o que eu vou falar neste momento, guarda essa frase, esse texto, esse conselho do dom profético. Amy Copeland, 24 anos, uma bonita moça americana, e que gostava muito de se divertir com sua família e seus amigos nos ambientes da natureza, próximo, quanto mais perto, ou no ambiente da natureza. E como mais um final de semana, ela se programou com seus amigos, era o dia 1º de maio de 2012, a cidade era Tapalussa, que fica na Geórgia, nos Estados Unidos, e ela se divertia com uma tirolesa que estava montada em cima de um rio, e junto com seus amigos ela deslizou por aquela corda várias vezes, até que em um momento ela perdeu o equilíbrio e se desprendeu da cadeirinha da tirolesa e caiu no rio. Quando ela caiu no rio, ela foi arrastada até umas pedras e teve partes do corpo cortadas por essas pedras. Ela foi socorrida, até aí tudo bem, só que Amy não sabia que ela havia sido infectada por uma bactéria, naquele momento em que o seu corpo foi cortado pelo acidente. O problema não foi o corte das pedras, o problema foi de uma bactéria chamada bactéria Aeromonas hydrophila. E as pessoas contaminadas por essa bactéria, 50% dos pacientes morrem em 48 horas. Tamanha é a agressividade. E dos que sobrevivem, 70% sofrem amputação. A boa notícia é que Amy sobreviveu. O trágico resultado é que essa linda jovem teve alguns membros seus amputados. As 2 mãos, uma perna
e parte da outra perna. Amy Copeland teve que enfrentar essa realidade. Teve que viver com essa marca. Mas por quê? Vocês acham que essa moça se revoltou contra os médicos e o cirurgião que precisou amputar as suas mãos e as suas pernas? Por que eles fizeram isso? É prioridade que ela tivesse suas mãos e suas pernas. Mas era vital o quê? O que era vital? Salvar a sua vida. E nesse momento, tudo que antes era prioridade deixou de existir porque ela precisava salvar a sua vida. E para isso, precisou enfrentar essa realidade. Mas é interessante que ela não percebeu, no momento do acidente, que ela havia sido infectada. E já naquele instante em que ela teve cortes no seu corpo, e naquele rio havia essa bactéria, o seu organismo começou a ser atacado por essa bactéria. E ela não percebeu. Até que algumas horas depois, alguns sintomas se manifestaram. E a sua situação foi se agravando aos poucos. Ela não entendia por quê, mas ela estava sendo morta por essa bactéria. Só depois de exames criteriosos de especialistas foi identificado em tempo essa bactéria e foram usados os medicamentos necessários para salvar a sua vida. Mas se Amy não tivesse buscado o que é vital, ela teria perdido a sua vida e teria sido pior a consequência. Agora vá comigo para Samuel. E pode deixar, por favor, a tua Bíblia aberta. Você que nos acompanha, é uma alegria receber você aqui na família do Jardim América, pelo YouTube, pelo Facebook. E abra a tua Bíblia também. Pegue a tua Bíblia, folheie. Vamos para o Antigo Testamento, o livro de 1 Samuel. Nós vamos ler alguns versos daí. Então pode deixar aberto. A gente começa lendo o capítulo 16 e primeiro verso 18. Eu quero, com esse verso, levar você a algumas considerações muito importantes. Encontrou aí? Vamos ler juntos então. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha para a descrição que é feita aqui. Um homem que era de uma família conhecida, de uma família respeitada, que era músico, forte, valente, um homem de guerra, que naquele contexto, na história de Israel, era muito importante e necessário. Um homem firme em palavras e de boa aparência. Você pode dizer que tinha toda a característica importante, mas há uma declaração que é feita a respeito: e o Senhor é com ele. E era um contexto de muitas pessoas. Era um povo grande naquela ocasião já. Mas as pessoas tinham essa informação. E o Senhor era com ele. E o Senhor era com ele. Além de toda a descrição necessária para aquele momento, essa frase faz a diferença. E o Senhor é com ele. Em 1994 eu tive a oportunidade de visitar Israel e Egito. E aqui é um dos lugares que eu visitei, o Vale de Elá, ou Vale de Terembinto. Outro lugar que eu tive a oportunidade de visitar naquela ocasião também foi o Monte Gilboa, ou Monte Gilboa. Esse é um outro ângulo. Todo lugar que você está vendo aí já é o Monte Gilboa e tem mais uma parte elevada. Aí nesse lugar você pode identificar, esse é um sítio arqueológico no Monte Gilboa, e aí você encontra construções com arquitetura do tempo romano e do tempo bizantino. E ali existe um anfiteatro. Eu estou ali no palco que foi restaurado do anfiteatro. Mas eu quero que você veja comigo esses lugares, porque esses dois lugares estão relacionados com uma história importante de Israel.
de pessoas que se relacionaram e que marcaram a história de Israel. Quem são essas pessoas? O que aconteceu no Vale de Elá? Lembram da história? Vale de Elá? Davi enfrentou Golias ali. Eu trouxe até uma pedra de lá. Não sei se foi mesmo tipo que Davi acertou na testa de Golias, mas eu trouxe uma pedra. Um vale com muitas pedras lá. Que é esse lugar aqui primeiro que eu mostrei para vocês. Ops, adiantei, vamos voltar. Aqui, ó. Esse é o Vale de Elá. De um lado ficou o exército de Israel, do outro lado ficou o exército dos filisteus. E eles se provocavam, até que eles desciam no vale e lutavam. Era assim que os exércitos faziam. Nesse caso, eles escolheram os representantes dos dois exércitos e lá foi Davi. Ele enfrentou Golias, vocês sabem da história. Agora, o que aconteceu no Monte Gilboa? Também marcou a história de Israel. Foi nesse lugar que Saul tirou a própria vida. E nesse lugar, Jonatas, o filho dele, foi morto. Aí onde vocês estão vendo. Depois foi construído esse ambiente que vocês estão vendo aí. Mas esse lugar era deserto, não tinha cidade nenhuma ali, naquele lugar. Mas foi ali que Saul morreu. Agora vá comigo para 1 Samuel, que você já está aí, mas capítulo 15, verso 12. Olha o que diz ali. E agora eu quero que você segure isso aí no banco, e você em casa na poltrona, no sofá, onde você estiver, porque Deus vai impressionar a gente com uma grande verdade nesse momento. Olha só, para essas histórias. Vamos lá. Verso 12 do capítulo 15. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando a volta passou e desceu a Gilgal. Samuel foi mandado para encontrar-se com Saul. E quando Samuel chegou para conversar com Saul, o que Saul estava fazendo? Diz o texto, estava erguendo um monumento. Mas o monumento para quem? Para Deus? Era um altar para Deus? Não. Era um monumento para si próprio. Agora, o que Samuel foi fazer lá? Veja o capítulo 15, agora os versos 15 e 24. Samuel foi dizer que Saul havia desagradado a Deus, havia desobedecido a Deus e havia sido rebelde com Deus. Porque Samuel orientou Saul como que tinha que proceder com o rei que havia sido conquistado. E Saul não fez nada do que Samuel havia dito. E quando Samuel chama a atenção de Saul, e já era a segunda vez que Samuel abordava Saul, chamando a atenção de Saul, porque ele desobedeceu a Deus, o que Saul respondeu? De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas. Deus falou assim, vai lá e destrói tudo dos amalequitas, inclusive o rei. E eles trouxeram as ovelhas, os bois, para si próprios, e o rei. E Samuel disse, por que eu escuto o mugido do gado? Ele falou, não, nós trouxemos para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Era mentira. E Saul percebeu que não conseguiu convencer a Samuel, e Samuel chamou a atenção dele, até que ele disse o seguinte, então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, e as tuas palavras. E aí parece que Saul tinha se arrependido, mas ele fala o quê? Por que eu pequei? Por que eu cometi um pecado? Por causa do povo. O povo, eu temi e dei ouvidos à sua voz. Em nenhum momento Saul reconhece que está em rebelião com Deus. Em nenhum momento Saul reconhece o seu pecado e se arrepende. Ele tenta justificar e desculpar os seus erros e até argumentar com Samuel mais uma vez de que ele estava fazendo tudo para melhor e até para obedecer a Deus e para homenagear a Deus. E daí então Samuel, no capítulo 15, no verso 23, diz para Saul, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Feitiçaria era considerado um dos piores pecados, era condenado à morte as feiticeiras.
E ele fala: e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Depois da assembleia em Gilgal, alguns dias antes, Saul dispensou o exército que havia se levantado ao seu chamado, porque eles haviam vencido os amonitas e estavam com a vitória ganha. Reservando apenas 2.000 homens para ficarem localizados sob seu comando e 1.000 com Jonatas, Saul achou que estava tudo resolvido. E agora, ele estava esperando a chegada de Samuel. Quando ele foi ungido, o rei Samuel já tinha dito para ele: quando você for conquistar os amonitas, você vai me aguardar, depois de 7 dias eu chego lá para fazer o sacrifício. Samuel já tinha dito para ele. Agora Saul ficou inquieto e Samuel não chegava, e ele não conseguia esperar Samuel chegar. Antes que o tempo designado pelo profeta tivesse chegado, e ele estava inquieto, desanimado, em vez de procurar fielmente preparar o povo para a cerimônia que Samuel vinha realizar, que era o sacrifício a Deus da consagração do povo, ele alimentou a incredulidade e os maus pensamentos e começou a passar isso para o povo. E decidiu ele próprio buscar a Deus pelo sacrifício. Era uma obra solene e importantíssima. Mas Saul pensou: eu sou rei e as circunstâncias estão difíceis e eu acho que tem que ser feito desse jeito. Deus exigia que seu povo se arrependesse, que fosse feita uma consagração especial para o momento do sacrifício. Saul não fez nada disso. Ele mesmo, com sua armadura, com seu armamento e com ainda sinais da batalha, ele se tornara inquieto. E o povo, em vez de confiar em Deus e esperar Samuel, resolveu confiar no rei para obter auxílio. Saul ordenou: trazei-me aqui o holocausto. E cingido com a sua armadura e armas de guerra, aproximou-se do altar e ofereceu sacrifício diante de Deus. Obstinação. Faço as coisas do meu jeito, não do jeito que Deus disse. Essa é a marca do pecado. E sabe qual que é o grande problema disso tudo, queridos? Patriarcas e Profetas, página 529, diz assim: logo que Satanás consiga separar de Deus a alma, única fonte de força, procurará ele despertar os desejos impuros da natureza do homem, natureza carnal do homem. Qual que é a primeira atitude de Satanás, o primeiro objetivo de Satanás com você e comigo? Que nós cometamos pecados? Façamos uma coisa errada? Ou até uma coisa que como cristão devemos fazer? É esse o principal objetivo de Satanás? Qual que é o momento, a prioridade de Satanás? Me levar para onde? Me separar de Deus. Hoje de manhã, quando eu me levantei, Satanás levantou com suas hostes decidida que ele trabalharia para me afastar de Deus. E de qual maneira principal que ele faz isso? Para me afastar de Deus, eu tenho que confiar em quem? Em mim. Foi isso que ele fez com Saul. Ele foi desenvolvendo, porque Saul, quando chegou para ser nomeado rei, a Bíblia diz que ele estava escondido no meio das bagagens. Ele saiu para procurar as jumentas do pai, e daí foi aclamado, diz que era o mais alto dentre todos, todos se encantavam com ele. Não era que Saul fosse humilde, Saul era inseguro. Só que à medida que ele foi avançando no contexto da monarquia como rei, ele foi cada vez mais olhando para si mesmo, falando: realmente eu sou diferente, eu tenho algumas vantagens aqui, e cada vez se afastando mais de Deus e se agarrando mais em si mesmo, até o ponto de preparar, como os outros reis faziam, um monumento para si próprio. E foi isso que levou Saul para longe de Deus. O primeiro passo foi: confia em você e se afasta de Deus. Aí os seus desejos impuros foram despertados. Agora vá comigo para o capítulo 17 de 1 Samuel. Veja o nosso outro personagem,
lá do vale de Elá. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio o leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. O que você está vendo Davi falar aqui para o rei Saul? Ele chegou lá para visitar os 3 irmãos dele, que estavam servindo no exército, e agora eu quero que você entenda comigo algo muito importante. No Pentateuco descreve que somente um rapaz, ao completar 20 anos, poderia ir para o exército. Antes dos 20 anos, ele não poderia ir para o exército. Então, o que você conclui? Quantos filhos tinha Jessé? 8 filhos. Se 3 estavam no exército, ficaram quantos em casa? Vou fazer uma prova de matemática aqui. Quantos ficaram em casa? 5. Quem estava no exército? Aqueles que tinham mais de 20 anos. Os outros que ficaram em casa, o que você conclui? Tinham menos de 20 anos. Então vamos supor que os 5 irmãos, então era Davi mais 4. Então se os 4 irmãos de Davi, vamos dizer, se a mãe dele teve um filho por ano, um tinha 19, outro 18, outro 17, outro 16, qual a idade máxima que Davi tinha? 15 anos. Era um mocinho, ruivo. Quando ele chegou lá no exército e viu aquele gigante, ele não era arrogante, ele não era impetuoso, não era impulsivo, não estava com insolação e delirando. O que Davi falou para Saul, quando Saul percebeu que ele estava com alvoroço lá, porque um garotinho de 15 anos, ruivo, um pastorzinho de ovelha que tocava harpa para ele, queria enfrentar Golias, um enorme de um guerreiro, experiente, um homem forte, que nem um soldado experiente, inclusive os irmãos de Davi não quiseram enfrentar. O que Davi falou para ele? O que Davi contou para convencer Saul? Eu posso? Eu consigo? Não. Ele falou: eu tive uma experiência cuidando das ovelhas do meu pai. Animais selvagens que podiam ter devorado o rebanho a mim vieram me enfrentar. Mas o Senhor dos exércitos estava comigo. Eu peguei um leão, depois peguei um urso. Gente, não era uma jaguatirica? Era um leão e um urso. Esse menino, esse pastorzinho de 15 anos enfrentou aqueles animais e os matou e salvou as ovelhas do rebanho. Mas o que estava por trás disso? Ninguém sabia da experiência de Davi lá cuidando do rebanho, no deserto, no pasto. Só ele e Deus. Mas ele tinha uma experiência pessoal com Deus. Ele tinha uma experiência, uma comunhão que ninguém mais tinha e ninguém mais sabia da experiência que ele tivera lá, naquele momento em que sua vida foi colocada em tamanho perigo. Mas ele sabia. E agora ele estava diante de um desafio. Não era inimigo dele. Golias não era um desafeto dele. Era inimigo do povo de Israel. Ele era afronta a Deus, ao Deus do universo. E agora Davi se levanta defendendo o seu Deus, o seu Senhor que ele conhecia e que ele dependia. E que havia aprendido a depender constantemente. Ele fala assim: eu vou enfrentá-lo como enfrentei aqueles outros 2 animais. A diferença é só o tamanho, mas o poder é o mesmo, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aí Saul pensou: que Saul era aquele? Aquele Saul que fez um monumento no Monte Gilgal, que achava que ele era o bonitão. Saul era o único que tinha armadura, e Jonatas. Os outros não tinham armadura, porque os filisteus tinham o monopólio do ferro, durante muito tempo. E o povo de Israel só tinha arco e flecha, só Saul tinha armadura. Aí Saul chama o rapazinho, ruivinho, e fala assim: filho, já que você vai morrer, então morra assim, bonito. Então usa a minha armadura. Saul era um homenzarrão, um homem enorme. Saul, e agora Davi coloca aquela armadura. Quem não gostaria de usar a armadura do rei? Eu fico imaginando aqueles jovens do exército, quando Saul e Jonatas passavam, e a armadura dos dois brilhava,
né? Aquela coisa linda, disse, nossa, um dia eu vou ter essa armadura Christian Dior. Lacoste, armadura de Jonatas é demais. Agora o rei falou, Davi, usa a minha armadura. Você vai se destacar aqui. E Davi colocou aquilo, diz a Bíblia. E se você olhar no capítulo 38, verso 40, que Davi vestiu a armadura, e lhe pôs sobre a cabeça o capacete, e ali vem descrevendo, e ele disse assim, que ele não estava conseguindo andar, porque ele nunca tinha usado a armadura. E Davi falou para Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi era quem? O pastor de ovelha, que havia vencido o leão e o urso, pelo poder de Deus. Não porque ele era melhor que Saul, mas porque ele acreditava no Deus dos exércitos. E ele não precisava da armadura. Davi tirou aquilo tudo e foi como pastor de ovelhas, cheirando a ovelha, e deixou a armadura. Sabe por quê? Saul queria personalizar a capacidade de Davi. Davi, se você tem uma chance contra Saul, é se você usar a minha armadura. Saul queria resolver o problema com recursos humanos. Você pode resolver se você usar os meus métodos. As alternativas de Saul eram o seu método. Mas Davi sabia que problemas não se resolvem com recursos humanos, mas com providências divinas. Amém? Davi aprendeu que as alternativas de Deus são o melhor caminho, e isto só se aprende pela prática da presença de Deus em nossa vida. Não sabemos que grandes interesses podem estar em jogo em provarmos a Deus. Não há segurança alguma a não ser na obediência estrita à palavra de Deus. Todas as suas promessas são feitas sob condição de fé e obediência. E uma falta de conformação com as suas ordens elimina de nós a plena utilização dos abundantes recursos providos nas Escrituras. Não devemos seguir nossos impulsos. Primeira coisa. Segunda coisa, tampouco confiar nos juízos dos homens. Devemos olhar para a vontade revelada de Deus e andar em conformidade com o seu definido mandamento, sejam quais forem as circunstâncias que nos rodeiem. Amém? Isso é lindo de se ouvir, mas difícil de se viver. Enquanto as pessoas tentam nos convencer que nós temos o direito de fazer as próprias escolhas, que nós podemos erguer monumentos a nós mesmos, a palavra de Deus se levanta num mundo materialista, secularizado, humanista, que aponta tudo para o ser humano, que leva em consideração tudo à vontade do ser humano. E nós levantamos em nome de Jesus e dizemos, a Ele a honra e a glória, tudo por Ele, dependo dEle, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Alguém tem questionado a tua fé? Alguém tem argumentado com você, tentando convencer que a Bíblia não precisa ser seguida como ela foi escrita? Que a Bíblia é um livro ultrapassado, que precisa ser atualizado, que você precisa revisar as suas regras? Olha para Davi. Davi abandonou os argumentos de Saul, a armadura de Saul, e foi em nome do Senhor dos Exércitos. E você sabe o final da história. Qual a diferença desses dois? A diferença estava naquilo que era vital para eles. Para Saul, vital era exaltar a si próprio. Para Davi, era depender do Senhor dos Exércitos. Mas quem depende do Senhor dos Exércitos? Será que é perfeito? A Bíblia é um livro de história, um livro de ciência, um livro de princípios, mas a Bíblia declara relatos e às vezes histórias de filhos de Deus e filhas de Deus que cometeram erros. E eu quero que você entenda algo muito importante agora. Vá comigo para 2 Samuel. Algumas folhas aí na frente, capítulo 11, verso 2. E a gente vai para o fim da mensagem deste momento.
Samuel capítulo 11, verso 2, diz assim o texto: Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa do real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Diz o texto bíblico que era o momento em que os reis se juntavam para batalhas. Os povos inimigos de Israel haviam se rendido a Israel e poucos ainda resistiam. E Davi deixou por conta do seu general a batalha, enquanto todos os reis estavam na luta. Davi ficou em casa, curtindo os ambientes do palácio. Nada contra. Mas o problema é que Davi começou a viver uma grande rotina perigosa. Ele começou a olhar para os outros reis, para os outros reinos, e ser influenciado pela maneira que esses homens viviam, pela sua autossuficiência. E Davi tinha dormido, aquela hora do dia, e levantou, foi passear. O palácio ficava acima de todas as outras propriedades, e Davi tinha vista privilegiada. Ele viu uma das mulheres mais bonitas do seu reino, só que ela era casada com um dos seus oficiais leais e corajosos, Urias. E você sabe o que aconteceu. Davi adulterou com Betseba, mesmo sabendo que ela era casada, mandou trazer para o palácio. Ela ficou grávida e ele, para tentar resolver o pecado, cometeu outro pecado. E mandou matar Urias. E achou que estava tudo resolvido. Por quê? Foram os inimigos que mataram Urias, não fui eu. Só que ele organizou tudo, né? No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White diz o seguinte: foi o espírito de confiança e exaltação própria que preparou o caminho para a queda de Davi. O que foi que preparou o caminho para a queda de Davi? Aquele homem que venceu Golias com uma funda, um garoto de 15 anos, ruivo, sem nenhuma expectativa militar. O que foi que deu para ele a vitória sobre Golias? Ele foi em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos, ele dependia de Deus. Agora o mesmo Davi não consegue resistir ao pecado da lascívia e do adultério. Por quê? Porque o espírito de confiança e exaltação própria havia tomado conta do coração dele. Que espírito é esse, queridos? O mesmo espírito que havia dirigido a vida de quem? De Saul. Olhem os dois na mesma situação. Embora Davi se arrependesse de seu pecado e fosse perdoado e aceito pelo Senhor, colheu os resultados da semente que ele próprio semeara. O juízo sobre ele e sua casa testificam da aversão de Deus ao pecado. Mas a história de Davi não fornece defesa ao pecado. Era quando ele andava no conselho de Deus que ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. Pecando, isto cessou de ser verdade com relação a ele, até que pelo arrependimento voltasse ao Senhor. E o que aconteceu com esse homem? Adúltero e assassino. Diz o 2 Samuel capítulo 12, verso 13. Então Davi disse a Natã o quê? O que Davi falou para Natã? Quando Natã declarou o pecado dele. Pequei contra o Senhor. Lembra como Saul respondeu a Samuel? Não, mas não foi bem assim, é que eu trouxe os animais para oferecer ao Senhor. Mentira. Não, mas eu não queria, mas o povo me forçou. Mentira. Ele era o rei. Ele era o soberano. Você percebe a diferença entre os dois? Pequei contra o Senhor. A obra do inimigo, diz o Patriarcas e Profetas, não é feita abruptamente. Não é, ao princípio, súbita e surpreendente. É uma ação secreta de minar as fortalezas dos princípios. Você percebe? Talvez nesses últimos dias, nesses momentos, o inimigo tenha lutado na sua vida. Para quê? Para minar a fortaleza dos princípios. Coisas pequenas, que você tem pensado que não tem importância. Começa em coisas aparentemente pequenas, diz o texto. Negligência de ser fiel a Deus e de confiar nele inteiramente. Disposição para seguir costumes e práticas do mundo.
E até acrescento aqui, sincretismo religioso. Ah, mas se as outras igrejas fazem, qual que é o problema? Por que a gente não faz? Não dá para ajustar, para melhorar mais o nosso ambiente aqui? E a gente vai recebendo, como Israel recebia, influências. Coisas aparentemente pequenas. Eu quero que você vá comigo agora para o livro de Atos, para a gente entender algo muito importante. E entendermos essas duas histórias e irmos para esse dia de sábado, amparados numa verdade. Atos capítulo 13, verso 22. Diz ali o texto: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. De quem é que Deus está falando aí? De Davi. Mas Davi não foi um adúltero e um assassino? Olhando aqui racionalmente e de maneira muito prática, entre Saul e Davi, quem cometeu o maior pecado, gente? Saul ou Davi? Agora Deus olha e fala assim: Davi era um homem segundo o meu coração? Saul perdeu a própria vida e havia se afastado de Deus? Eu não entendo, porque algumas pessoas perdem a salvação e outras não. Se existe uma coisa que nós temos que entender, é que vai se perder somente quem se esforçar para perder a salvação. Porque Deus está fazendo de tudo, e o céu fazendo de tudo, para salvar você, tanto que Jesus veio aqui e morreu na cruz. Mas por que alguns vão se perder? Diz ali o texto: muitos têm murmurado a respeito daquilo que chamam injustiça de Deus, ao poupar Davi, cujo crime foi tão grande. E agora olha o que diz o texto: após ele haver rejeitado a Saul, pelo que lhes parece ser pecados muito menos flagrantes. Você pensou, mas Senhor, mas Saul, Davi, olha só, quem é Deus? Você parece estar passando a mão na cabeça de Davi. Olha o que diz aqui: mas Davi fez o que, queridos? Humilhou-se e confessou o seu pecado, ao passo que Saul desprezou a reprovação e endureceu o coração na impenitência. Ele se levantou e falou: sim, não é assim, não, as ovelhas estão aqui por sacrifício, eu não matei Amaleque, porque foi o povo, e vai e erga mais tarde. Deus amava Saul e queria salvá-lo, mas Saul não permitiu. E algo que nós temos que levar conosco neste momento, e o último texto dessa manhã, grife aí na sua Bíblia, Isaías capítulo 55, verso 7. Guarde aí com você. Alguns sábados atrás eu mostrei a foto quando eu era um pequeno bebê, de 1 ano de idade. Lembram? Nasci num lar adventista, por quê? Com 3 anos de idade a minha mãe aceitou Jesus. Então 2 anos depois dessa foto, ela foi batizada. Cresci nesse lar. E quando fiquei maior, na minha pré-adolescência e na minha adolescência, comecei a questionar Deus, questionar a igreja, questionar a Bíblia e questionar a liderança da igreja e tentar encontrar defeitos no pastor. É mais ou menos essa sequência que a gente faz para desculpar a gente se afastar de Jesus, mas na realidade nós já estamos longe de Jesus. Argumentos, questionamentos, críticas, e aquilo foi tomando conta aos poucos de mim. E eu muitas vezes estava sentado na igreja, como vocês estão aí, e questionava tudo. O sermão demorou demais, o programa está chato, não sei o que eu vou fazer, hoje é sábado, quero brincar, quero jogar bola, não posso. E eu cheguei a pensar, por que a minha mãe foi aceitar Jesus antes de eu ser adolescente? E chegou o dia em que eu disse para ela, não vou mais ficar. E eu me afastei de Deus. Porque eu pensei, agora sim. Mas foram os piores momentos da minha vida. E na misericórdia Deus me chamou. A minha mãe orou por mim. E eu quero dizer para as mães que estão aqui, não parem de orar pelos seus filhos. Pais, orem pelos seus filhos. Eu sei que alguns aqui têm os filhos distantes de Jesus. Não estou falando distante de um culto da igreja. Alguns estão aqui no culto da igreja, mas estão distantes de Jesus. E numa noite, quando eu fui assaltado,
e um criminoso colocou um revólver na minha cabeça. Era sexta-feira à noite. Toda sexta-feira à noite, ao pôr do sol, eu estava com a minha irmã, as minhas irmãs e a minha mãe fazendo culto. Mas naquele dia eu estava num lugar distante. Mas em casa a minha mãe estava orando por mim. Era quase madrugada quando eu fui assaltado. Deus poupou a minha vida. E eu senti no coração o amor de uma mãe e o amor de Deus. E isso me trouxe de volta para os braços de Jesus. Essa foto é no dia do meu casamento. E vocês dão desconto que faz 34 anos, tá? Eu casei na igreja do IAE. Lembra? Igreja do IAE? Celinha lembra lá. Era 2 de julho de 1989. Ela entrou comigo feliz na igreja. Depois de 3 anos ter entrado comigo nessa mesma igreja, aí como ela está, na minha formatura, quando eu terminei a faculdade de teologia. Jesus me trouxe de volta. Mas uma coisa eu tive que entender. Para chegar aí, não dá para confiar em mim mesmo. Não dá para ficar um minuto sem meu Salvador. O que é vital para mim agora? A minha dependência de Jesus. O que é vital para você? O que tem sido vital? Se aproxima o momento de nós vermos Jesus nas nuvens dos céus. Isaías 55, 7 diz aí para você: deixe o ímpio o seu caminho e homem maligno os seus pensamentos. E faça o quê? E se converta a Deus, ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus pode mudar a sua história como mudou a minha história e tem mudado diariamente a minha história. Diz o texto: torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Não tem história que Deus não possa mudar, não tem coração que Deus não possa transformar, não tem pecado que Deus não possa perdoar, mas Ele começa com a sua decisão. Deus precisa mudar e eu preciso voltar para os braços de Jesus. Eu quero orar por você que nesta manhã precisa que isso aconteça aí. Eu sei que alguém que está aqui tem tido uma luta com o Senhor, mas neste momento agora, a luta tem sido maior, porque como Satanás fez com Saul, ele está fazendo de tudo para você permanecer olhando para si e erguendo monumentos para si próprio. Mas ele está fazendo também, o Espírito Santo, como fez com Davi, dizendo: volta, filho, resolva a tua vida, acerte o que você precisa acertar, mas volta como você está para Jesus. Por quê? Porque é vital. Larga tudo o que você considera como prioritário e volta agora, porque é vital. Aquela noite, quando eu voltei para casa, foi muito difícil para mim, mas foi a melhor e mais importante decisão da minha vida, porque dali para diante, Jesus transformou aquele garoto rebelde num filho dependente. Quem é que precisa que Jesus faça um milagre nesta manhã aqui? Que Deus mude na sua vida o que você tem lutado, o que está te incomodando, o que tem te afastado de Deus? Eu não sei o que é, mas precisa mudar. Você quer que isso aconteça? Eu posso orar por você? Quem vai ser o primeiro, a primeira a levantar nesta manhã e vir aqui e dizer: Senhor, muda a minha vida, me ajuda a parar de lutar e depender de Ti mais e depender menos de mim? Quem quer levantar e vir aqui? Somente se você sente isso no coração, levanta e vem aqui. Vem aqui, meu irmão. Deus conhece a sua história. E Deus sabe o que se passa aí nesse momento na sua vida. Vem aqui em nome de Jesus. Não permita que Satanás iluda você, que você pode, ou que você não precisa de Deus, ou que sabe o que é melhor. Não argumente mais. Venha. Em nome de Jesus. Pode vir aqui? Vocês podem vir mais perto aqui? Eu quero orar com vocês. Se você quiser vir, enquanto você ouve essa música, venha aqui. Mas por que eu tenho que ir aí, pastor? Porque aqui é o lugar onde você publicamente diz: não eu,
mas Cristo vive em mim. Não mais o meu poder, mas o poder de Deus. Não importa o que seja a luta, o sofrimento, o que te separa, o milagre começa agora. Então venha. Há muito tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver. Mas hoje eu vim a este templo, porque entrei, não sei dizer. Sentei num canto ali no fundo, tentei cantar, tentei sorrir, e um sentimento tão estranho me deu vontade de sair. Foi quando tudo então mudou. Senti a voz de Deus no ar, senti sua mão em minha mão, senti vontade de chorar. Agora Jesus me chama e eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Senhor, eu estou tão fraco. Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Agora é o momento de você vir. Se você está pensando, venha. Agora Jesus me chama e eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Senhor, não tenho forças. Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Eu vou como eu estou, Senhor. Eu vou nos teus braços, mas eu vou. Alguém quer chegar mais perto aqui? Vocês querem se aproximar daqui, por favor? Quero fazer uma oração agora. Vem cá, por favor. Quero orar com vocês. Querido Pai, que privilégio celebrarmos o Teu amor e a Tua graça. Não tem história perdida nas Tuas mãos. Não tem caso que Tu não possas resolver e restaurar. E aqui estamos nós, com nossa história, que passamos por aquela porta e precisamos colocá-la nas Tuas mãos. Precisamos colocar o que somos. Temos até vergonha porque não é nada bom.
mas Tu nos aceitas e nos recebes, Senhor, com Teu amor e a Tua misericórdia que foi renovada nessa manhã. Nos ajuda a sentirmos o Teu abraço agora. Ajuda a sentirmos que Tu podes sim fazer o milagre como fizeste na vida de Davi, não importa aonde tenhamos ido. Restaura cada um que está aqui, Senhor. Decisões foram tomadas, entregas foram feitas, mas acima de tudo, o poder do Espírito Santo se manifestou. Obrigado por esse milagre, Senhor, porque isso não aconteceu por acaso. É Tua obra, é Teu poder. Quanto tempo tem trabalhado no coração de cada filho e cada filha aqui, Senhor? Essa semana, quantas vezes chamaste, quantas vezes tocaste, quantas vezes falaste. Mas aqui estamos todos nós, Senhor. Obrigado por nos amar tanto. Em nome de Jesus, agora nos abraça e nos acolhe, querido Espírito Santo, nosso Consolador. Em nome de Jesus. Amém. Diga para quem está perto de você: Jesus te ama e quer salvá-lo. O som. Ainda permaneço em pé. Vamos continuar essa adoração cantando Confiei no Meu Senhor, 207. Confiei no meu Senhor, e Ele me ouviu. Do pecado me livrou, e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão, Deus Criador da terra e céu. Bem-aventurado quem confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiam no bem, o sol em mim nasceu, minha vida há de ser unida ao meu Deus. Muitos o verão e temerão, Deus Criador da terra e céu. Bem-aventurado quem confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. A Cristo honra, glória e louvor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.